Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um fim de semana, trazendo mais um vídeo para vocês e espero que vocês gostem. Hoje iremos falar sobre uma caminhada com Cristo. Eu vou trazer alguns pontos para vocês e espero que, assim como Deus falou comigo, eu quero que Deus fale com vocês também. Eu espero que Deus possa chegar até o teu coração com esta palavra. Se você quiser me acompanhar, estaremos lendo Gênesis 5, 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos. Durante 300 anos, Enoque andou lado a lado com Deus. O relato da vida de Enoque, da história de Enoque, ele não é tão grande assim quanto a gente esperava que fosse, ainda mais por um homem ter andado 300 anos com Deus. Nós esperávamos muito mais histórias, muito mais versículos falando sobre a vida dele, mas não é um relato tão grande. Mas nós precisamos guardar na memória, guardar no nosso coração aquilo que foi especificado nesses versículos. Uma coisa que nos chama muita atenção, que me chama muita atenção pelo menos. Enoque andou com Deus por 300 anos. Imagina só, são mais de 109 mil dias andando com Deus, conversando com Ele, trocando algumas ideias, pedindo conselhos, vivendo literalmente uma vida ao lado de Deus. Esse detalhe no versículo, ele quis ressaltar essa intimidade que ele tinha com Deus. Quis ressaltar que existe sim a possibilidade de andarmos lado a lado a Deus. Que existe a possibilidade de você ser tão íntimo do Espírito Santo, tão íntimo de Cristo, que você consegue andar lado a lado com Ele. Para nós, isso significa que Enoque tinha uma conexão contínua com Deus. Não era apenas, oi Senhor, tudo bem? Não. Era uma relação, era um relacionamento tão grande, que Deus andava com ele. Deus andava ao lado dele. Muitas vezes, o diabo quer te impedir de andar com Deus. Muitas vezes, ele coloca empecilhos no mundo para que você não ande com Deus. Para que as coisas sejam mais atrativas, para que as coisas materiais, as coisas palpáveis, sejam mais atrativas do que a presença de Deus na tua vida. Do que a vontade de você pegar e tirar um dia para falar com Deus. Do que você acordar todos os dias mais cedo e poder abrir a Bíblia e poder conversar com Ele através das Escrituras. Porque Deus fala através das Escrituras. Se você parar para orar a Deus, se você parar para conversar com Ele, se você parar para pedir instruções ao Espírito Santo, eu tenho certeza de que Ele vai fazer a boa obra dele na tua vida. Uma pessoa que anda com Deus, ela fica cada vez mais forte. Ela fica cada vez mais cheia do Espírito Santo, mais cheia da presença de Deus. Então essa pessoa que procura a Deus, ela sempre vai estar propícia a apagar aquilo que o mundo quer para ela e começar a desejar as coisas eternas, aquelas coisas que são de Cristo, aquelas coisas que vêm para Deus. Não deixe com que o mundo apague aquilo que Cristo tem para você. Não deixe que o mundo tire de você aquela essência incrível que só Deus pode dar. Em Hebreus 11, do 5 em diante, ele vai falar o seguinte: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus, e de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Enoque teve 300 anos para exercer a sua fé. Teve 300 anos andando com Deus para exercer aquilo que Deus queria para ele e para a vida dele. Enoque conseguiu fazer com que toda a sua família sentisse a presença de Deus através da tua vida ao lado de Deus. Quando nós andamos com Deus,
Quando nós exercitamos a fé e colocamos em Deus os nossos dias, nós nos tornamos mais fortes. E quando nós andamos com Deus, tudo aquilo que era fraco em nós se torna forte. Mas não é aquilo que existe em nós, é aquilo que existe em Deus, que traz através da nossa vida para que outras pessoas possam exercer a plena vontade dele aqui na terra. Você pode ser uma pessoa cheia de Deus. Você pode ser uma pessoa que anda com Deus e que outras pessoas olhem para você como espelho, como referência, porque você é usado para fazer coisas que ninguém mais pode fazer. Nós somos seres únicos e que, de acordo com a palavra dele, nós fomos chamados para exercer o ministério de ir e pregar o evangelho por toda a humanidade. Fomos chamados para fazer discípulos, fomos chamados para pregar o evangelho, fomos chamados para exercer essa função real de falar sobre a palavra de Deus, para que todo o mundo ouça aquilo que ele quer falar. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa usada por Deus para poder falar sobre o evangelho, para poder falar sobre as boas novas. E com isso, eu quero dizer para vocês sobre 4 pontos. Antes dos pontos, eu vou citar mais um versículo. Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Paulo nos ensina que devemos orar em qualquer situação. Não importa como, não importa quando, nós devemos estar em constante oração. Primeiro ponto, andar com Deus nos garante salvação. Enoque, porém, já não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Enoque foi arrebatado. Enoque foi levado para o lado de Deus. Andar com Deus nos garante salvação. Andar com Ele nos garante transformação. E isso nós precisamos viver no nosso dia a dia. Isso nós precisamos viver no nosso cotidiano, na nossa rotina. Nós precisamos exercer aquilo que Deus nos colocou para ser aqui na terra. Andar com Deus aqui na terra é o primeiro passo para andar com Ele lá no céu. Como têm sido seus dias? Você tem andado com Deus? Segundo ponto, andar com Deus nos garante uma vida de milagres. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que ele não experimentou a morte. Imagina você não experimentar a morte. Imagina você não precisar passar por nenhum tipo de doença, não passar por nenhum tipo de acidente, não passar por nenhum tipo de situação que te leve à morte. Simplesmente ser arrebatado, ser levado para o céu. Andar com Deus te garante milagre. Andar com Deus te leva para uma vida cheia de milagres. Deus pode te curar, te libertar, te salvar. Deus pode te perdoar, Deus pode te fazer prosperar. Deus pode fazer a tua vida andar conforme os sonhos dele para ti. E tudo que você precisa fazer é andar com ele. As coisas com Deus se tornam muito mais simples. Isso quer dizer que vai ser fácil, Emílio? Não. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas se torna mais simples. Porque tudo com Deus é simples, tudo com Deus se torna amoroso, se torna algo reconhecido, se torna algo que transforma a vida de outras pessoas, que traz milagre através da tua vida para a vida de outro. A tua vida se torna referência, porque Deus transforma, Deus opera um milagre. E não importa quem você foi no passado, não importa quem você é agora, mas se a partir deste momento, do momento de agora, você decidir viver uma vida com Deus, se você decidir viver uma vida ao lado dele, eu tenho certeza que ele pode transformar a tua vida e que você vai ser um espelho para a próxima geração. Terceiro ponto, andar com Deus nos garante que iremos agradá-lo, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Imagina você hoje ser reconhecido por agradar a Deus.
Imagina a tua vida sendo reconhecida porque você agradou a Deus, porque as coisas que você fez através de Deus fizeram com que o nome dele fosse proclamado pelo mundo, com que o nome de Deus fosse exaltado pelas nações. Imagina você ser reconhecido por ter andado com Deus, por ter feito milagres, porque Deus usou a tua vida como milagre vivo para que outras pessoas pudessem vir ao reino através daquilo que você viveu. Imagina isso. Enoque até hoje é falado porque ele andou com Deus. Enoque até hoje é comentado porque ele decidiu viver uma vida em comunhão com Deus. Por que você escolhe não viver a presença de Deus? O que tem te afastado disso? O que tem afastado você dessa presença de Deus, da presença de viver ao lado dele, para poder te levar a lugares mais altos diante da presença de Deus? Saiba identificar aquilo que te afasta da presença de Deus. Não deixe com que qualquer palavra entre no seu coração e te entristeça. Não deixe com que as coisas do mundo te levem a olhar para a vida do outro e desejar aquela vida. Deseje para você aquilo que Cristo tem para você. Não deseje aquilo que Deus já deu para a vida do próximo. Você não pode olhar para o próximo e desejar aquilo que ele tem porque ele já passou por aquilo que ele deveria passar e você ainda não passou. É impossível viver uma vida ao lado de Deus e não ser uma pessoa próspera de vida. É impossível andar com Deus e ter uma vida que não o agrada. É impossível você andar com Deus e não o agradá-lo. Porque se ele permitiu que você ande com ele, é porque você o tem agradado. O quarto ponto, andar com Deus nos garante as suas bênçãos. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus abençoa aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Porque essa é a natureza de Deus. Deus ama aquele que se entrega de verdade. Deus ama aquele que entrega de todo o coração. Se você desejar a vontade de Deus, se você deseja se entregar para Ele, não espere mais nenhum segundo. Viva isso intensamente. Viva isso com todo o seu amor, com todo o seu coração, com toda a sua vida, com todo o seu respirar, com tudo aquilo que você tem, com o fôlego que você tem. Entregue para Deus. Entregue tudo o que você tem de existência. Entregue para Ele, porque só dele vem a eternidade. Só dele vem o poder de viver o milagre de estar na eternidade com Ele. Ele se alegra em recompensar aqueles que o buscam de verdade. Deus está esperando que você tome a decisão de aceitá-lo na sua vida. Deus quer que você aceite Ele na sua vida. Ele quer que você se aproxime dele e deixe com que Ele faça em você os desejos e sonhos que Ele tem para que você se torne o homem ou a mulher que Ele tem para o seu futuro. Não espere com que homens, mulheres, pessoas façam por você aquilo que só Deus pode fazer. Você é um filho, você é uma filha, você é galardoador, você é herdeiro, co-herdeiro da graça de Deus. Quando Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele nos tornou co-herdeiros da graça. Ele nos transformou em filhos. Escolher andar com Deus é desistir da minha própria vontade. Escolher andar com Deus é ter o privilégio de amar como Ele ama. Escolher andar com Deus é ter a responsabilidade de observar as situações da vida pelos olhos de Deus. Escolher andar com Deus é ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente e ouvir o que ninguém ouve. Isso é escolher andar com Deus. Escolher andar com Deus é sentir a paz em meio à guerra, ser luz em meio à escuridão. Escolher andar com Deus é poder viver cada dia um milagre diferente. Escolher andar com Deus é poder viver aquilo que Ele sempre sonhou para os seus filhos diariamente. Escolher andar com Deus é poder amar ao próximo
da mesma forma como Ele amou e entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Escolher andar com Deus é ter o olhar de pastor de ovelhas, que vai atrás daquela que fugiu e deixa as 99. Escolher andar com Deus é poder ter um coração perdoador, é poder viver um milagre todos os dias, é poder entender que o amor que nos salvou, o amor que nos perdoou, é o mesmo amor que nos leva a viver o milagre dele, que ele nos trouxe através da cruz, através da redenção, através do milagre da ressurreição ao terceiro dia. Escolher andar com Deus é receber esse amor, ser perdoado e viver esse perdão e ser perdoador. Que a sua vida seja um exemplo e que você seja a boca do Espírito Santo e que você possa viver dias incríveis na presença de Deus e que a tua vida seja referência para que outras pessoas possam vir a Cristo e receber a palavra dele através de você. Que você possa ter uma semana abençoada e cheia da palavra de Deus. E que essa semana seja uma semana de cumprimento de promessas na tua vida. Em nome de Jesus.